Sem esforço, torne mais fácil o que é mais importante de Greg McKeown. Capítulo 7 – Começar. A primeira ação óbvia. No início de 2020, a Netflix estava em 183 milhões de lares do mundo inteiro. Quase não dá para acreditar que a empresa talvez não existisse se Reed Hastings não tivesse precisado pagar $40 à Blockbuster mais próxima de casa por perder a fita VHS do filme Apollo 13, fazendo-se perguntar se não haveria um jeito melhor de emprestar filmes às pessoas. Como cientista da computação formado na Universidade Stanford na década de 1980, Hastings acreditava que dali a cerca de uma década a conexão doméstica à internet teria a capacidade de transportar um volume tão imenso de dados em velocidade tão alta que filmes inteiros poderiam ser transmitidos sob demanda para o computador ou a TV. A ideia de Hastings era primeiro montar a Netflix como um serviço online de aluguel de DVDs e depois, finalmente, a internet alcançaria a mesma velocidade das entregas físicas e as ultrapassaria. A visão final de Hastings para a Netflix era uma realização gigantesca e complexa que levaria muitos anos e precisaria de tecnologia que ainda não existia. Ele poderia ter começado traçando um processo de muitos anos e muitas fases. Poderia ter feito projeções de quando a velocidade da internet superaria de um caminhão FedEx correndo pela estrada, traçado vários planos de negócio para diferentes cenários, examinado dezenas ou centenas de variáveis, como o custo de mandar DVDs pelo correio, o número de usos que cada disco aguentaria, o prejuízo que a empresa teria com DVDs não devolvidos ou danificados e assim por diante. Em vez disso, Hastings mandou a si mesmo um único CD. Ele entendia que, a menos que os DVDs pudessem ser enviados de forma confiável pelo correio sem serem danificados nem destruídos em trânsito, a ideia não teria a mínima chance de vingar. Assim, ele e seu sócio, Mark Randolph, foram a uma loja de discos em Santa Cruz e compraram um CD usado. Então, Randolph recorda, escreveram o endereço da casa de Reed em um envelope, enfiaram o CD dentro e o remeteram com um único selo comum. No dia seguinte, quando veio me buscar, diz Randolph, ele estava com um envelope na mão. Chegará à sua casa com o CD intacto dentro. Foi nesse momento que nos entreolhamos e dissemos, a ideia pode dar certo. O conceito era grande, enorme, na verdade. Era ambicioso e de longo prazo. Os fundadores sabiam como seria o aspecto finalizado, o imenso serviço global de streaming e biblioteca de conteúdo que a Netflix é hoje, mas, em vez de mapear um plano complexo e detalhado para chegar lá, Hastings e Randolph procuraram o primeiro passo ridiculamente simples que lhes informaria se deveriam dar o segundo passo ou desistir. Enviar aquele único CD foi a maneira mais simples e mais óbvia de pôr em movimento sua ideia grandiosa. Execute a ação mínima viável. Você não precisa se sentir sobrecarregado pelos seus projetos essenciais. Concentre-se no primeiro passo óbvio e você evitará gastar energia mental demais pensando no quinto, no sétimo ou no 23º passos. Frequentemente ficamos estagnados porque avaliamos mal qual é o primeiro passo. O que achamos que é o primeiro na verdade são vários. Mas, assim que decompomos esse passo em ações físicas e concretas, aquela primeira ação óbvia começa a aparecer sem esforço. April Perry, especialista em produtividade, conta a história de uma mulher que precisava de ajuda para organizar a sala de estar. Havia livros por toda parte, pilhas de livros, caixas de livros, livros em cima dos móveis, livros cobrindo cada centímetro de superfície, tantos livros que o cômodo mal podia ser usado. A mulher sabia que a solução para tirar os livros da sala era comprar estantes para o escritório. Mas até essa solução aparentemente simples parecia avassaladora. Se eu levar meu notebook até aí agora, perguntou-lhe Perry, você encomendaria as estantes? Bom, eu gostaria, respondeu a mulher, mas antes preciso medir as paredes do escritório e ver o tamanho certo do que tenho que encomendar. Tudo bem, disse Perry. Pode medir as paredes do escritório agora? A mulher respondeu que não, porque não conseguia encontrar a trena. Nesse momento, as duas caíram na gargalhada. De repente, ficou claro que a verdadeira razão para essa mulher não ter feito nenhum progresso era que, até então, ela não determinará o primeiro passo óbvio, achar, pedir emprestado ou comprar uma trena. Esse primeiro passo pode ser trivial demais para ser mencionado. Mas é muito comum que um passo minúsculo como comprar uma trena forneça o impulso de que precisamos para dar o próximo passo, e depois o seguinte.
Conheço muita gente que se inspirou a experimentar o método mundialmente famoso de Marie Kondo para organizar a casa. Eles adoraram a ideia de eliminar tudo menos as coisas que lhes trouxessem alegria. Infelizmente, algumas pessoas não chegaram a esse ponto. Isso porque, antes mesmo de começar, o método KonMari exige que você rearrume a casa inteira de uma vez. É claro que o estado final é desejável. Mas, se o primeiro passo não parecer factível, muita gente vai simplesmente desistir antes mesmo de começar. Uma alternativa é apresentada por Fumio Sasaki em Goodbye, Fins, Adeus, Coisas. Ele sugere que a primeira ação seja descarte algo agora mesmo. E insiste com os leitores, não espere até terminar este livro. A melhor maneira de fazer isso é aprimorar suas habilidades conforme se separa de suas posses. Por que não fechar este livro agora e descartar alguma coisa? Esse é o primeiro passo. Quando li isso, fiz exatamente o que Sasaki sugeriu, parei de ler e descartei uma caneta hidrográfica já seca. Foi muito factível. Eu me senti bem fazendo isso, então passei mais 10 minutos descartando outras coisas, cartões de visita velhos, cotocos de lápis, uma pilha de revistas que eu sabia que nunca leria, uma bagunça emaranhada de cabos de carregadores velhos. Aliás, enquanto escrevia isso me inspirei, parei e descartei a embalagem de papelão do meu fone de ouvido já não tão novo. Mais uma vez continuei, descartando ainda mais coisas. Esse é o poder de dar o primeiro passo físico e concreto, ele provoca um surto focado de ação sem esforço. Um princípio fundamental do pensamento do Vale do Silício e, em termos mais gerais, do Design Thinking, é a prática de desenvolver um produto mínimo viável. Eric Ries, autor de A Startup Enxuta, define o produto mínimo viável como a versão de um produto novo que permite à equipe coletar a quantidade máxima de aprendizado validado sobre os clientes com o mínimo esforço. É um jeito sem esforço de testar uma ideia, porque só exige a construção da versão mais simples do produto, apenas o necessário para obter feedback confiável sobre o que os clientes querem. Pensem como os fundadores do Airbnb, então chamado Airbnb Breakfast, testaram seu conceito simplesmente postando fotos de seu apartamento numa página da internet. Logo conseguiram 3 hóspedes pagantes que queriam ficar lá enquanto participavam de uma conferência de design. O mais importante é que obtiveram o que Ries chama de aprendizado validado, os clientes realmente queriam usar o produto. Embora essa prática seja desproporcionalmente comum no mundo das startups, a mesma ideia pode se aplicar a qualquer meta ou projeto essencial. Em vez de procrastinar, de desperdiçar uma imensa quantidade de tempo e esforço planejando 1 milhão de cenários possíveis ou de avançar a todo vapor com o risco de viajar quilômetros pelo caminho errado, podemos optar pela primeira ação mínima viável, a ação que nos permitirá obter o aprendizado máximo com o esforço mínimo. A magia das microexplosões. A microexplosão é um fenômeno meteorológico que provoca ventos e tempestades fortes num período curto porém intenso, em geral de apenas 10 a 15 minutos. Uma coluna de vento cai de uma nuvem de chuva com velocidade de até 95 km por hora e atinge o solo com tanta força que pode derrubar árvores adultas. No vocabulário de April Perry, a microexplosão é um surto de 10 minutos de atividade focada que pode ter um efeito imediato em nosso projeto essencial. É a pequena explosão de motivação e energia que obtemos quando realizamos aquela primeira ação óbvia. A partir daí, sua energia e sua confiança só farão crescer a cada ação posterior. Por exemplo, projeto essencial, organizar o escritório. Primeira ação óbvia, pegar um saco de lixo. Microexplosão, juntar os papéis espalhados e jogar fora o que não é necessário guardar. Projeto essencial, lançar um produto. Primeira ação óbvia, criar um documento na nuvem para registrar ideias. Microexplosão, fazer um brainstorming para possíveis recursos do produto. Projeto essencial, terminar um grande relatório. Primeira ação óbvia, pegar caneta e papel. Microexplosão, rascunhar as linhas gerais do relatório. O poder de 2,5 segundos. Nos últimos anos, neurocientistas e psicólogos descobriram que o agora que vivenciamos dura só 2,5 segundos. Esse é o nosso presente psicológico. Uma das implicações disso é que o progresso pode acontecer em incrementos minúsculos. 2,5 segundos é tempo suficiente para mudar o foco, pôr o celular de lado, fechar o navegador, respirar fundo.
É tempo suficiente para abrir um livro, pegar uma folha de papel em branco, calçar os tênis de corrida ou abrir a gaveta da bagunça e achar a trena. É claro que 2,5 segundos também é tempo suficiente para se envolver em atividades não essenciais. As grandes empresas de tecnologia tiram proveito disso em sua competição incansável por nossa atenção. Elas vivem testando novas maneiras de nos oferecer unidades de informação menores, 280 caracteres no Twitter, curtidas no Facebook e no Instagram, feeds de notícias que podemos absorver rapidamente rolando a tela. Essas mini-atividades não parecem desperdício de tempo, afinal de contas, pensamos, o que são alguns segundos? O problema é que elas raramente se somam para nos fazer avançar rumo às metas que esperamos atingir. Elas são fáceis, mas inúteis. Quando temos dificuldade para determinar a primeira ação óbvia, precisamos tornar um pouco mais fácil começar o que é importante agora ou tornar um pouco mais difícil fazer outra coisa trivial no lugar. Olhar esse primeiro passo ou ação pela lente dos 2,5 segundos é a mudança que possibilita todas as outras mudanças. É o hábito dos hábitos.